campo a briga ia ser bem acirrada. O que me chamou a atenção, o aspecto físico, né? O Vasco ficou quase 10 dias treinando, e o Flamengo teve um jogo importante contra o Fluminense, e mesmo assim o Flamengo foi mais intenso, parece que o Flamengo correu mais, principalmente no primeiro tempo, e o aspecto tático. Eu acho que o Barbieri errou na escalação, quando ele opta em colocar 3 zagueiros e abrir o meio de campo para um Flamengo que tinha o poder realmente nesse setor, né? Então, assim, 3 zagueiros para marcar apenas um atacante, que era o Pedro. E o meio de campo do Flamengo recheado de jogadores. Enquanto o Vasco tinha 2 jogadores no meio de campo, algumas vezes 3, o Flamengo povoava ali o setor. E uma vitória convincente, eu acho que méritos para o Sampaoli também, que fez o time ter uma atuação bem equilibrada ontem. Uma vitória que tem impacto positivo para o Flamengo no jogo da Libertadores e negativo para os dias que o Vasco tem pela frente, aí a semana cheia. E aí ele vai para um sistema que eu fico até à vontade, porque eu sempre tenho falado isso aqui. Eu prefiro o Flamengo no sistema com 4, uma linha de 4 ali atrás, não de 3 zagueiros. Eu gosto do Ayrton Lucas de lateral, se apresentando, chegando. Quando o Ayrton Lucas fica lá na frente, já espetado, até facilita a marcação, e às vezes ele joga de costas, que não é o forte do Ayrton Lucas, que é o jogador com a melhor regularidade no ano. Tanto é que foi para a seleção brasileira e fez outra partidaça. Ele optou, né, com a ausência de Everton Ribeiro, de outros atletas, começou com o Matheus França, que para mim fez um grande jogo também. O tempo que ele ficou em campo, o garoto foi para cima, se movimentou, personalidade, foi para 1 contra 1. E o Flamengo, ele foi ganhando dentro do jogo todos os setores do campo. O início do jogo, até que a gente viu um Vasco. Concordo, o capitão falou aqui, eu já ia perguntar na sequência. Quem seriam os nomes? Eu acho que o Pulgar tem se destacado muito, e eu fico em dúvida se ele está se destacando agora ou se ele sempre foi esse jogador e não teve espaço também. Sim. Agora, o Gerson, do ponto de vista físico, da entrega de campo que a gente já tinha visto antes. Mas aí tem um negócio complicado, né, capitão? Que o Arrascaeta também deu 2 assistências, não sei. O Ayrton Lucas com 2 gols, inspirado, um Pedro. Muita gente inspirada do outro lado pro Vasco pegar. Eu acho assim, com relação ao Pulgar... Eu não voto no Gerson que ele fez o pênalti. Sim. Foi pênalti aquilo? Foi meio pênalti, né, Zi? Foi. Alzinho falou que foi, convicto. Foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Vamos concordar. Pascoal não tá aqui, vamos concordar todo mundo. Foi meio pênalti, né? Eu achei meio pênalti também. Se tivesse 0 a 0, eu acho que não tinha sido dado. Mas volta aí pro teu raciocínio. Eu tô doido pra ter uma discussão, o presidente, já... Então tá, então não foi não. Pronto, vai. Eu acho assim, com relação ao Pulgar, ele tá fazendo... Hoje ele faz muito bem ao Flamengo. Demorou um pouquinho para ele entrar nessa engrenagem, né? Eu acho que o Pulgar, ele é um pouco introspectivo, assim. Eu acho que demorou um tempinho para ele se sentir confortável dentro de um ambiente de trabalho. Um estrangeiro que vem, um time multivencedor, mas que hoje a gente entende o porquê dessa movimentação do Flamengo, a expectativa criada em torno dele. É um jogador que tem feito os movimentos corretos para a posição, né? Então tem boa saída de bola, consegue chegar à frente em alguns momentos, fez um belíssimo gol ontem, faz as coberturas corretas dos laterais, ajuda o sistema defensivo ali, principalmente os zagueiros. Então, assim, é uma escolha difícil. O Ayrton Lucas, ele, assim, é unanimidade, né? Ele vem jogando bem quase todos os jogos, talvez o melhor jogador do Flamengo no momento, né? O que tem entregado mais, o Arrascaeta voltou a ter boas atuações. Eu acho que é importante, o Sampaoli sempre cobra muita intensidade, né, Dani? Então a gente ouvia isso em momentos que o Flamengo estava vivendo momentos um pouco mais complicados. Mas ontem o Flamengo achou um equilíbrio, porque eu acho assim, entregou a intensidade os jogadores que tem para entregar. Então assim, o Pulgar, o Gerson, o Ayrton Lucas e os jogadores que pensam, os cerebrais também tiveram esse espaço. Então, assim, acho que o Pedro não teve uma grande atuação, mas também não fez muito esforço defensivo, não precisou correr tanto. O Arrascaeta ficou a ele, né, a responsabilidade realmente de criar as jogadas, né, descansar para que nos momentos que a bola caísse no pé dele, ele estivesse preparado. Então, é isso que eu acho que o São Paulo pode oferecer muito, extrair intensidade de jogadores que pedem isso, né, que são importantes fazer essa função, mas também deixar os jogadores de criação, quando o Everton Ribeiro estiver em campo, o Arrascaeta, o Gabigol, enfim, que esses jogadores pensem mais em jogar do que, de repente, ter que correr para trás. Tem opção, hein? Tem muita opção. A gente já, com o jogo de ontem, são vários jogadores ali que podem ser elogiados. Aqui eu destaquei o Gerson, como poderia destacar outros. O Ayrton Lucas, eu acho o seguinte, ele é o melhor do Flamengo. Você Também pegar acho. na média, né?
Um jogo aqui, um jogo ali, até porque ele joga muito, tá na média, né? Desde lá do Campeonato Carioca, e vem embora nos jogos, enfim, começa brasileiro. Então, na média, ele é o melhor. Esse aí, o Gerson que jogou, a gente começou a cobrar. Quando é que vai reestrear? Quando é que vai? Enfim, a Arrascaeta tá machucado, voltando. Uma hora o Gabigol joga, outra hora não. O Pedro, também falamos ontem, eu acho que continua sem muita inspiração. Não vi um Pedro que eu gostaria. Ontem, inclusive, eu brinquei, vai ter gol do Pedro, aí o Pedro Raul vai fazer, chuta na trave. Presidente, aí o outro Pedro fez. Aí. Não, mas o outro Pedro fez. Mas foi um presente para ele dar esse gol para ele, né? Presente. O gol é do Ayrton Lucas, né? Assim. E o Ayrton Lucas super modesto ali na entrevista coletiva. Não, o importante é que foi gol. Não, lógico, claro, mas enfim, não achei assim que ele teve uma participação que eu esperava que tivesse, o Pedro mais uma vez, mas um dia que o restante todo do time estava inspirado, então assim, não tem muito que criticar ninguém ali. Mas o Ayrton Lucas é a temporada toda, enfim, merece destaque, merece seleção, merece tudo mesmo, porque o momento dele é muito bom. Do outro lado, o Zinho vai resumir para mim, que eu vou falar que precisava de 5 jogadores, e ele vai falar, não, é 6, que é o Vasco. O Vasco tem que contratar. E aí, o problema é da SAF, não é do Barbieri. A única SAF que realmente prometeu que ia melhorar o time foi a do Vasco. O Ronaldo não chegou com esse discurso lá no Cruzeiro, não. Ó, tem dívida, não sei o quê, aos poucos a gente vai equilibrando. Até mandou gente embora, que causou atrito, o goleiro, né? Que tá no Fluminense, Fábio, né? Brilhando, o Fábio, enfim. O Curitiba tá começando, o Bahia, tá todo mundo assim. O do Vasco, não. O Vasco disse, já faz mais de um ano, no ano passado teve um Vasco e Flamengo, que houve uma declaração muito forte. É a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo com tanta diferença de orçamento. Começo falando de Marinho, que estava aí naquele imbróglio de ir ou não para o São Paulo. O Marinho está afastado do elenco do Flamengo já há mais de uma semana. Jogador que não quis viajar, entrou em uma discussão ali com um membro da comissão técnica do Jorge Sampaoli. Jogador que não está numa situação muito boa internamente dentro do Flamengo, treina em separado, e a situação é basicamente a seguinte: o dirigente do São Paulo ontem, o Carlos Belmonte, ele falou que o Marinho é um grande jogador, mas obviamente é um trâmite difícil. Isso por conta daquela questão salarial, que o Marinho não aceita receber aquilo que o São Paulo está oferecendo, ele não quer baixar muito o seu salário baseado naquilo que ele ganha no Flamengo. Enfim, a situação do Marinho no São Paulo depende muito do Marinho aceitar a proposta do São Paulo do que propriamente o São Paulo fazer uma proposta aí pelo Marinho.